Pronto, então vamos lá. Boa tarde, hoje a gente continua hoje a parte de políticas ambientais no contexto de instrumentos de mercado, ou seja, instrumentos econômicos de intervenção na economia, na parte ambiental, via instrumentos econômicos. Então a gente chegou a ver na primeira parte a gente viu impostos, depois a gente viu subsídios e sistemas de depósito / reembolso, e o que restou para a gente fechar esse tópico foi a parte de sistemas de comércio de licença de poluição. Então vamos para cá, para cá, para cá. Que é o que a gente começa hoje. Então, o que seria um sistema de licenças negociáveis, tá? De poluição? Seria, a princípio, você criar um mercado de poluição, tá? Seria você criar um mercado de poluição. Ou seja, a gente viu que, em geral, o mercado não funciona bem para ativos ambientais, certo? E não existe um mercado de poluir. Então, qual é o objetivo de licença? É tentar criar um mercado de licenças para poluir. Então, isso aqui está muito relacionado àquela parte que a gente viu de direito de propriedade. Ou seja, se você tem externalidade e se os direitos de propriedade são bem definidos, e isso se faz via criação de licença de poluição, de emissão de licença de poluir, você, de certa forma, é uma maneira de você tentar resolver isso, definindo os direitos de propriedade e tentando fazer com que o mercado, o ato de poluir seja regulado via mercado, certo? Então, um sistema de licenças negociáveis ele vai estabelecer um mercado de direitos de poluir por meio de créditos de poluição negociáveis. Para que um sistema de comércio de licença de poluição funcione, dois componentes são muito importantes. O primeiro deles espera aí que tem gente querendo entrar aqui. O primeiro deles é a emissão de quantidades fixas de licença em uma região. Ou seja, para que isso funcione corretamente, você precisa que seja limitada de maneira fixa uma certa quantidade de licenças. Segundo, você tem que ter cláusulas que permitam a negociação de licenças. É óbvio, né? O governo vai emitir uma quantidade de licenças de poluir e esse mercado tem que ser regulado de maneira que permita que as pessoas negociem licenças, certo? E aí, o processo de interação entre os agentes, os que têm licença sobrando e os que provavelmente não vão conseguir ter licenças e vão precisar comprar. Então, essa interação entre os agentes vai criar um processo de barganha de maneira que você cria um mercado de direito de poluir, certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Ou seja, você vai ter pessoas ou empresas, na verdade, que vão tentar ser o mais eficiente possível no sentido de reduzir poluição, vão receber licenças e vão ficar com licença sobrando. Ou vão gerar créditos de carbono, por exemplo, como tem no mercado de carbono. Então eles vão ser eficientes e vão conseguir gerar créditos. Enquanto outras empresas não vão conseguir ser eficientes ou vão fazer aquela mesma avaliação que a gente viu em impostos, em outras maneiras, de outros instrumentos de mercado.
vão avaliar o que é mais barato. É mais barato eu reduzir poluição ou eu comprar licença? Se for mais barato reduzir poluição, elas vão reduzir poluição. Se não for mais barato reduzir poluição, elas vão, olha, compensa eu continuar poluindo e eu comprar licença, desde que as licenças sejam mais baratas. E o processo de compra e venda vai se dar dessa maneira, ou seja, o preço da licença vai subir ou vai diminuir dependendo da interação entre esses agentes. Ou seja, você vai ter uma demanda por licença e uma oferta por licença. Então, aquele esquemazinho básico que a gente viu de mercado, ou seja, de oferta e demanda, como é que se acha um preço de equilíbrio, quando há uma pressão, aquela questão da mão invisível do preço subir ou do preço cair, vai funcionar exatamente daquele jeitinho para o preço das licenças que permitem poluir. Ficou alguma dúvida? Quando quiserem falar, só abre o microfone e falar, ou levanta a mãozinha. Tem uma mãozinha aí, eu acho que é o último botãozinho do lado direito. Tem uma mãozinha, só levantar ou então simplesmente abrir o microfone e falar, tá? Beleza. Então vamos lá. Então imagina que a gente tem aqui esse gráfico aqui onde a gente tem um custo marginal no eixo Y, tem um custo marginal de descontaminar, ou seja, esse custo marginal de descontaminar, ele vai fazer o papel, a intuição dele é um preço dos certificados, ou seja, o preço das licenças de poluir. E no eixo X seria a emissão de um determinado poluente, por exemplo, sei lá, a emissão de S2O2. Ou seja, que faz o papel justamente da quantidade de certificados de direito de poluir. Ou seja, você tem um papel, diz, olha, você pode poluir, você tem uma licença para poluir, sei lá, 10 toneladas de S2O2, por exemplo. Certo? Então a lógica é mais ou menos essa. Você vai ter aqui uma oferta fixa, por isso que ela é uma reta totalmente inelástica, né? Ou seja, totalmente vertical, que é essa curva S aqui. E aqui você vai ter aqui a gente está supondo que só tem duas firmas nesse mercado, para simplificar. Então, esse BMG1 seria o benefício marginal da empresa 1 ou do poluidor 1, e o benefício BMG2 seria o benefício marginal da empresa 2. A demanda por certificado vai ser justamente a soma dessas duas curvas, ou seja, que vai me dar essa curva aqui um pouco mais elástica, um pouco mais deitada que essa curva aqui, que é a soma do benefício marginal 1 mais o benefício marginal 2, ou seja, é a agregação das demandas. Certo? Então a lógica é mais ou menos essa. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo exemplo que a gente vem utilizando anteriormente. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém falou aqui no bate-papo. Só está travando para mim. Pessoal, tá travando para mais alguém fora para Maria Eduarda ou só para ela? Porque de repente pode ser que seja comigo aqui o problema. Por aqui tá ok, professor. Beleza, então, Maria Eduarda, eu acho que é contigo aí, tá? Qualquer coisa, de toda forma, como não tá ruim aqui para mim, a conexão tá fluindo bem. Qualquer coisa, depois eu mando o link e vou disponibilizar o link lá no Siga. Eu jogo no YouTube, disponibilizo o link lá e você assiste se ficar alguma parte que você não entendeu, tá? Vou continuar. Então, a gente vai utilizar o mesmo exemplo que a gente vem utilizando desde a parte dos impostos, né? A gente vai tentar modelar como é que funciona a emissão dessas licenças. Então, a gente vai pensar que a gente tem múltiplos poluidores, mas para simplificar, a gente vai assumir que só tem dois
dois poluidores, ou seja, poluidor 1 e poluidor 2. Novamente, a gente tem aqui, deixa eu só arrumar minha mesa aqui. A gente tem o poluidor 1 com a sua curva de custo total de redução, tá? Ou seja, aqui está o custo total de redução, tá? Que é 1,25 a 1 ao quadrado, e o custo total de redução de 2, 0,3125 a 2 ao quadrado. E aqui o custo marginal de redução, que são as suas curvas de marginal de redução, ou seja, essa curva de marginal de redução é a derivada do custo total em relação a 1, tá? Ou seja, é justamente essa derivada aqui que vai dar 2,5 a 1. Então vai ter a curva total de redução da firma 2, que é essa aqui, 0,3125 a 2 ao quadrado, e a sua curva de custo marginal de redução, que é a derivada dessa função aqui em relação a A2, onde A1 e A2 são os respectivos níveis de redução de poluição do poluidor 1 e do poluidor 2, respectivamente. Cada firma emite 10 unidades de poluição, sei lá, 10 toneladas, por exemplo, ou seja, o total de emissão são 20 unidades de poluição, sei lá, a gente pode pensar aqui em tonelada, que eu não determinei qual era a unidade de medida, tá? O que é que o governo quer? O governo quer cortar em 50% o volume de emissões. Portanto, o governo quer que se reduza de 20 para 10 unidades de poluição. Então, esse que seria o nível aceitável de poluição permitida pelo governo. Se o governo adota licença de poluição, qual vai ser a lógica aqui por trás disso, né? Primeiro vamos pensar que o governo emite 5 unidades, ou seja, 5 licenças de poluir para cada firma. Imagine, se o governo quer que se alcance, que se reduza em 10, ele tem que emitir 10 unidades de licenças. Então ele vai emitir 10 licenças, sendo 5 para cada uma, 5 mais 5. Certo? Então, o custo total de redução do poluidor 1 vai ser 1,25 a 1 ao quadrado. Se a gente substitui as outras 5 licenças, né? Cada firma produzia 10 toneladas de poluição. Portanto, se ela tem 5 licenças para poluir, qual seria o custo total de redução delas? Seria 1,25 vezes o que restou, 5 ao quadrado. Ou seja, quando eu faço essa multiplicação aqui, o custo total de redução da firma 1 vai ser de 31,25 unidades monetárias. Certo? Qual é o custo marginal, ou seja, na margem, né? Na última unidade poluída, vamos dizer assim. Eu vou substituir o mesmo valor 5 dentro da função de custo marginal de redução. O custo marginal de redução da firma 1 vai ser de 12,5 unidades monetárias. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para o poluidor 2. Eu vou substituir o que restou, ou seja, ele tinha 5 licenças e ele precisava reduzir em 5, né? 5 vezes 31,25 ao quadrado
vai dar isso aqui, 7,81. E o custo marginal de redução dele, eu vou fazer a mesma coisa, vou substituir dentro da função do custo marginal de redução, vai dar 3,125. Se não for permitido negociar, certo? Se não for permitido negociar as licenças, o que é que vai acontecer? Qual seria o custo total de redução de poluição? Ou seja, seria a soma dos custos totais, né? Ou seja, custo total de redução da firma 1 mais o custo total de redução da firma 2, que vai dar 31,25 mais 7,81. Isso dá 39,06, que é esse valor aqui. Certo? Agora vamos efetivamente identificar como é que seria o caso quando o governo permite que essas licenças sejam negociadas, certo? Vamos supor, numa primeira etapa, que o governo emite 5 licenças para cada uma firma. Então, com o sistema de licenças, o poluidor 1 ele tem incentivo a comprar licenças do poluidor 2. Como é que a gente vê isso? Porque o poluidor 1 ele tem um custo total de redução elevado. O custo total dele de reduzir é 1,25 vezes A1 ao quadrado. Já o poluidor 2 ele tem um custo total de reduzir poluição bem menor. 0,3125 a 2 ao quadrado, ou seja, o poluidor 2 ele é mais eficiente em reduzir poluição, porque ele consegue reduzir de maneira mais barata do que o poluidor 1. Imagina, por exemplo, que o poluidor 1 tem um processo produtivo ou tem uma máquina tipo um pouco mais velha ou de uma geração tecnologicamente mais atrasada que polui mais. Significa dizer que ele tem um custo maior para reduzir poluição. Imagina que o poluidor 2 usa um processo um pouco mais limpo e com isso ele é mais eficiente em termos de reduzir poluição, certo? Então, o poluidor 1 ele vai ter incentivo a comprar licenças do poluidor 2. Então, imagina que nessa primeira etapa de negociação, o preço da licença seja de 8 unidades monetárias. Então, o poluidor 1 vai comprar uma licença do poluidor 2. Ou seja, o nível de poluição total atual vai ser de 10 unidades. Quanto é que a empresa o poluidor 1 vai manter? Ele vai manter 6 licenças. Ele tem 5 licenças, que foi a que foi distribuída inicialmente pelo governo, tá? Ou pelo órgão que gerencia isso. E ele comprou mais uma, né? E é 5, que foi dada inicialmente, ou distribuída, não sei, comprada, enfim, não importa. E ele comprou mais uma licença. Portanto, se ele precisa reduzir, agora ele precisa reduzir em 10 unidades, qual vai ser a redução de poluição exigida? Se ele tem 6 licenças, ele pode emitir 6 unidades de poluição, porque ele tem a licença para poluir, ele só vai ter que reduzir em 4. Então, qual vai ser o custo total de redução dele? 1,25 a 1 ao quadrado, ou seja, 1,25 vezes 10 ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar a 20 unidades. O custo marginal de redução dele... Não, peraí. Isso aqui está errado. Deixa eu fazer essa conta aqui. Eu acho que o slide está errado. 10 vezes 10, isso aqui dá 100, vezes 1,25, dá 25.
Não. Por que isso aqui tá errado, cara? 1,25. Deixa eu fazer essa conta aqui. 4 vezes 4. 16 vezes 1,25. Aqui, pessoal, não é 10 não, tá? Isso aqui tá errado. Isso aqui é 4. Tá? Deixa eu... Isso aqui, eu vou riscar aqui, ó. Tá? E o valor correto é 4. Tá? Então, 1,4 ao quadrado dá 16,125, 20. Por que 4? Porque é o que ele vai precisar reduzir. Se ele tem 6 licenças e ele precisa alcançar 10, redução em 10, ele tem 6 licenças e nós só vai ter que reduzir em 4 unidades. O custo disso vai ser 20. Tá? O custo marginal de redução dele, aqui está certo, vai ser 2,5 vezes A1, ou seja, que é um nível que ele vai ter que reduzir, 4. Ou seja, o custo marginal de redução dele vai ser de 10. Portanto, o poluidor 2 vai ter que vender uma unidade, uma licença para o poluidor 1, certo? Então, do ponto de vista agora do poluidor 2, certo? Poluidor 2 tem que atingir 10 unidades de redução de poluição. Ele vai manter 4 licenças. Por que ele vai manter 4 licenças? Porque ele tinha 5, mas ele vendeu uma, tá? Ele vendeu uma. Portanto, ele ficou com 4 licenças. Ele não vendeu para o poluidor 1, certo? Então, qual vai ser o custo total de redução dele? Para ele alcançar as 10 unidades de redução de poluição, ele tem que reduzir em 10. Ou seja, ele tem 4 licenças, mais 6 licenças, perdão, mais 6 unidades que ele vai precisar reduzir. Então, se a gente substituir esse nível de redução nas suas respectivas funções de custo total de redução e custo marginal de redução, esse aqui é o custo total de redução, esse aqui o custo marginal de redução. Certo? 11,25 é o custo total dele de redução de 6 unidades de poluição. Só que ele teve uma receita com a venda de uma licença. Ele vendeu uma das licenças dele por 8. Tá? Então, vamos fazer uma análise agora do ponto de vista da sociedade, ou seja, um ponto de vista macro, né? Quem ganhou e quem perdeu. O custo total de redução de poluição foi de 31,25. Certo? Do ponto de vista do poluidor 1, qual foi o custo total de redução dele? 20, que ele teve que reduzir, mais 8 da aquisição da licença para poluir, que foi 8. Então, o custo total dele foi de 28. Foi de 28 unidades monetárias. Do ponto de vista do poluidor 2, qual foi o custo total de redução dele? O custo total de redução dele foi 11,25. Porém, ele teve uma receita, ele obteve uma receita com a venda de uma licença. Então, eu vou abater o que ele ganhou com a venda da licença no custo. E ele vendeu por 8. Portanto, 11,25 menos 8 dá 3,25. Ou seja, esse aqui foi o custo, depois de descontar o valor que ele obteve de receita, 3,25. Essa negociação morre por aqui ou vai continuar? Ela vai continuar, como eu disse. Como é que a firma poluidora vai reagir? Ela sempre vai comparar
O que é mais barato? Comprar licença ou reduzir poluição? Se comprar licença continuar sendo vantajoso, ele continua poluindo e compra mais licenças, ou seja, compra mais permissões para poluir. E até que ponto isso ocorre? Ocorre até o ponto onde os custos marginais se igualem, ou seja, os custos marginais dos dois poluidores se igualem. Tá certo? Então, etapa 2. Poluidor 1, ele agora vai comprar, ao invés de uma licença, ele vai comprar 3 licenças do poluidor 2. Certo? Então, ele tem que reduzir em 10. Ele tinha 5 que foi distribuído inicialmente. 5 e compra mais 3. Ou seja, quanto é que ele vai reduzir de poluição? Ele só precisa reduzir em 2 unidades. Então, qual é o custo total de redução dele? 2, substitui dentro da função do custo total. Isso aqui dá 5. Custo marginal igual a 5, quando substitui na função do custo marginal. Qual foi o custo da licença? Aí a gente chama a atenção só para cá, tá? Não faz sentido ele comprar mais licenças ao mesmo valor. Por quê? Porque pela lei de oferta e demanda, quanto eu só estou disposto a comprar mais se o preço cair. Então a primeira licença ele comprou por 8. A segunda licença ele não vai mais comprar por 8, ele vai comprar por um valor menor, 7. A terceira licença, novamente, ele só está disposto a comprar mais se ela cair de preço. Então ele só está disposto a comprar a terceira se ela cair para o preço de 5. Então, qual foi o custo de aquisição de licenças? 8, 5, 13 com 7, 20. Ele comprou 3 licenças, certo? E a um custo de 20 unidades monetárias. Do ponto de vista do poluidor 2, ele vai vender, aqui ó, novamente aqui tem um erro, né? Não é vende uma licença, é vende 3. 3 licenças para o poluidor 1, tá? Ou seja, ele tinha 5 menos 3 licenças que ele vendeu. Ele ficou com 2 licenças, certo? Portanto, se ele só tem 2 licenças de poluir, qual vai ser o tamanho da redução dele para completar os 10? 8. Qual é o custo dele de reduzir 8 unidades? Substituindo a função do custo total, obteve 20. Qual é o custo marginal? Está aqui, 5. Quanto é que ele teve de receita? Ele vendeu a primeira por 8, a segunda por 7, a terceira por 5. Ou seja, dá 20. Certo? Então, qual foi o custo total de redução? 25. Certo? Então, a partir daqui, como o custo marginal do poluidor 2, que foi de 5, ó, tá? O custo marginal dele foi de 5, e o custo marginal do poluidor 1 também foi de 5. Ou seja, a gente tem aqui uma igualdade entre o custo marginal de 1 e o custo marginal de 2. Nesse ponto, cessa as possibilidades de negociação. Não é vantajoso nem para o poluidor 1 comprar mais licenças, nem é vantajoso para o comprador 2 vender licença. Então aqui tem uma estagnação, tá? Não tem mais vantagem para nenhum dos dois. Ou seja, a gente chega a um ótimo de Pareto. Ou seja, a gente chega a um equilíbrio de mercado. É justamente nesse ponto aqui, ó, onde você vai ter a oferta igual à demanda, nesse ponto aqui, certo?
Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Maria Eduarda, que estava... Maria Eduarda caiu? Caiu. Nem vi. João, que está com o microfone habilitado, pode falar. Brenda, alguma dúvida? Não, professor, só para deixar mais claro, esse custo que a gente calculou é de todas as licenças que ele vai precisar. Não, o custo total de redução é o custo total de reduzir poluição. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, nesse caso, deixa eu voltar aqui só um instantinho. Por exemplo, aqui, tá? O custo total de redução, aqui é do ponto de vista da sociedade, né? Ou seja, é somando, né? Isso aqui é o custo total de redução. Por exemplo, a firma 2. Quanto é que ela vai gastar para reduzir poluição? Por quê? Porque ela tem que reduzir em 10. Se nesse caso aqui, ela precisa reduzir em 10, mas ela vendeu uma licença, ela ficou com 4 licenças. Se ela ficou com 4, ela só pode poluir, emitir 4 toneladas de poluição, por exemplo. Mas ela tem que reduzir em 6 unidades de poluição. Então, esse custo total de redução aqui, 0,3125 vezes 6, que dá 11,20 ao quadrado, que dá 11,25, é o custo total de redução da firma 12 em reduzir poluição. Certo? Só que para ela, qual vai ser o custo real? Vai ser o custo 11,25 menos a receita que ela obteve com a venda da licença. Então, o custo para ela só ficou terminando sendo 3,25. Certo? A mesma coisa aqui para o 1. Qual vai ser o custo total de redução? 1,25 vezes A1 ao quadrado, que nesse caso aqui, ele só precisa reduzir em 4. Por quê? Ele precisava reduzir em 5, mas aí ele comprou uma licença. Então, olha, ele agora precisa só reduzir em 4, porque ele comprou uma licença. Então, o custo total de redução dele foi de 20. Certo? Por isso que a gente diz aqui que o custo da sociedade é de 31,25. Por quê? Porque é o custo total de redução do poluidor 1, que deu 20, e o custo total de redução do poluidor 2, que deu 11,25. Ou seja, o custo total deu 31,25. Certo? Ficou claro, João? Ficou claro? Acho que ele caiu. Ficou assim, professor? Beleza. Então tá tranquilo. Então vamos passar aqui para a próxima etapa. Então, fazendo uma avaliação desse modelo, tá? O mercado estabelece, a gente percebe que a interação entre firmas que querem comprar licença e as firmas que querem vender licença, você acaba criando um mercado, ou seja, quem está disposto a ofertar, quem está disposto a vender, o mercado como outro qualquer, certo? A gente vai chegar a um equilíbrio de mercado, ou seja, você vai ter aqui oferta de licença para poluir, que botar o preço e aqui a quantidade de licenças, e uma demanda, certo? E o equilíbrio, ou seja, a quantidade ótima de licenças está aqui, que é asterisco, e aqui o preço ótimo das licenças, tá? Quando a gente tem um sistema de negociação de licenças, de emissão de licenças para permitir, não é gerada nenhum tipo de receita para o governo. Então, por exemplo, diferentemente de comando e controle, quando o governo diz, olha, eu vou criar uma lei e que as firmas têm que obedecer e tem que só podem emitir tanto de poluição, se emitir mais vai pagar multa. Isso gera receita para o governo. Mesma coisa quando o governo cria impostos, também gera receita para o governo, né? O governo acaba arrecadando com a poluição, com a política, né?
nesse caso de licenças, o governo não tem receita com isso, certo? Porém, você deixa que o mercado atribua da maneira mais eficiente e que os agentes se adequem a isso. O fato é que os agentes têm que se adequar. Ou seja, eles têm que reduzir poluição, seja diminuindo as emissões, seja diminuindo o nível de produção, ou seja usando processos produtivos mais limpos, ou vai ter que pagar e vai ter que ir para o mercado e comprar licença. Certo? Mas a gente chega a resultados interessantes em termos de redução de poluição. Então, por exemplo, hoje se fala muito na venda de crédito de carbono, né? Por exemplo, o Brasil tem lutado para que isso realmente se implemente. Por quê? Porque, obviamente, aqui a gente não está falando de firma, a gente está falando de governo, né? E como o Brasil ainda tem muita floresta e tem muito que contribuir para a redução de poluição, é óbvio que o governo acabaria ganhando com isso em nível de país, né? Porque aqui a gente está vendo, esse modelinho foi para firmas, né? Quando se fala, por exemplo, na emissão via país, é óbvio que o país teria ganhos, né? Porque países que não conseguissem atingir as metas estipuladas, por exemplo, pela ONU, né? Precisariam ou reduzir poluição ou precisaria comprar. E aí elas vão para o mercado. Ó, se for mais barato comprar licença, compre. E o Brasil teria vantagem nisso, porque tem um grande mercado, tem uma grande possibilidade de gerar créditos de carbono em função de ter uma floresta gigantesca que sequestra muito carbono. Enfim, ter processo de geração de energia mais limpo, né, Eric? Apesar que Eric não concorda comigo, né? Mas teria processos mais limpos, teria um mercado aí pela frente, um dinamismo muito grande, uma vantagem competitiva em termos de geração de créditos de carbono, certo? E esse tipo de sistema de comércio de licença, impacto sempre vai ter, Eric, não tem jeito. Como a gente viu nas primeiras aulas, necessariamente a atividade humana gera poluição, gera impacto. Não tem jeito, tá? Já que a gente precisa de energia, precisa gerar, que escolha a forma mais limpa, né? Se vai matar um bichinho ou outro, aí não tem jeito, faz parte. Esse tipo de comércio de licença também é interessante porque ele já é um sistema muito flexível do ponto de vista das empresas. Porque as empresas têm que decidir, olha, ou eu reduzo poluição ou eu compro licença. Então, não amarra, como por exemplo, vamos supor, comando de controle. O governo chega e diz, olha, vocês têm que reduzir em tanto, senão eu fecho a fábrica. Senão, vocês vão ter que pagar uma multa exorbitante. Não dá muita flexibilidade para a empresa. Aqui não. Aqui a empresa tem que escolher. Ou ela reduz poluição, melhora o processo, é mais eficiente, ou ela compra licença. E é óbvio que essa licença não vai surgir do nada. Para ela comprar licença é porque alguma outra empresa foi mais eficiente, reduziu a poluição por ela, teve um crédito e vai vender esse crédito, ou seja, vai vender essa licença que ela poupou, certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Por isso que um sistema é mais flexível quando comparado aos outros instrumentos, impostos, taxa de depósito, comando e controle, certo? Foi os que a gente viu anteriormente. Certo? Ou seja, aqui a gente finaliza o assunto de política ambiental, tá? Como ainda é cedo, vamos ver se a gente já começa a parte o último assunto, que é a parte de valoração ambiental, tá? Eu vou pedir só 5 minutinhos aqui para vocês, para eu procurar aqui onde está o slide, e também vou tomar uma água. Então eu vou desligar minha
câmera e desligar meu microfone. Então é um tempo para vocês ir no banheiro, tomar uma água e tal. E daqui a pouco a gente volta já para começar a parte de valoração ambiental, pelo menos parte mais teórica, tá? De definição. Então, a gente já começa isso hoje, tá? Então eu vou desligar aqui 5 minutinhos aqui a minha câmera, mas continue aqui na sala, tá? Não vou desligar, só para eu procurar o slide e tomar uma água, tá?
Oi, pessoal, estou de volta. Pessoal, agora a gente começa o último assunto da disciplina, que é a parte de valoração ambiental. Tá? A gente falou em alguns momentos, por exemplo, na parte de impostos. Olha, isso aqui como é que o governo vai determinar o valor ótimo do imposto? De que maneira? Né? Ele precisaria conhecer as curvas de demanda e de oferta do benefício e custo marginal de redução para deslocar a curva de imposto de tal maneira que alcance um nível ótimo de redução de poluição. Mas, e aí eu falei, olha, nem sempre os governos sabem exatamente qual é o valor desse imposto. Ou seja, para você ter, obviamente, o valor do imposto, você tem que saber, você tem que conseguir quantificar o benefício ou o custo do ativo ambiental. Certo? Então imagina, por exemplo, vamos supor que eu estivesse implementando um programa de pagamento por serviços ambientais. Por exemplo, você tem aquelas iniciativas de o governo de Minas, por exemplo, tem a iniciativa de pagar para um produtor rural, um cara tem uma pequena propriedade, ele tem uma pequena nascente. E aí o governo vai lá e paga para ele, olha, eu vou te pagar um valor mensal ou anual para que você não desmate, para que você preserve a mata que tem a mata ciliar, né, a mata que fica ali ao redor da nascente, para que aquela nascente continue gerando água, ou seja, gerando um serviço ecossistêmico, um serviço ambiental. Mas para o governo pagar, obviamente, o governo precisa dizer assim, mas quanto é que vale? Ou qual é o valor do fluxo gerado pelo serviço ambiental? Então, como é que vocês acham que a gente faz isso? Né? Como é que se atribui valor a um ativo ambiental que, em geral, não tem mercado? Porque quem precifica os bens é mercado. Tá? Então, sei lá, a gente vai no supermercado e vai comprar, sei lá, 1 quilo de feijão. Quem é que vai determinar o preço do quilo de feijão? É a oferta e demanda. Se a demanda cair muito, o que é que vai acontecer com o preço? O preço tende a cair se a oferta permanecer fixa. Se há uma seca, por exemplo, por algum motivo, um evento climático que faça com que a oferta de feijão, por exemplo, caia, o que é que acontece com o preço? O preço se eleva, ou seja, quem determina o preço de um bem é mercado. Mas, quando eu falo, por exemplo, de nascente de água, existe um mercado de nascente de água? Não, não existe um mercado. Então, para esse tipo de coisa, para esse tipo de ativo ambiental que não tem mercado, como é que a gente vai atribuir um valor? Então, como é que o gestor, como é que quem está fazendo a política pública vai dizer para o produtor rural, olha, eu vou te pagar um valor de X reais para você manter a mata ao redor daquele corpo hídrico, aquela pequena nascente. Não tem. Então não tem mercado, não tem referência, preço de referência. Então, para isso, existe o ramo da economia que se chama valoração econômica dos bens ambientais ou dos ativos ambientais, que não é valorização não, tá? É valoração. Às vezes é comum, às vezes as pessoas usarem o termo valorização ambiental, não é valorização. Valorização é no sentido de uma coisa aumentar de valor, tá? É valoração porque a gente está pensando em atribuir valor numa coisa que não existe valor para ela, certo? Então, por isso que a gente chama de valoração ambiental ou valoração econômica de ativos ambientais, certo? O que seria o conceito de valoração? Valoração seria determinar o valor monetário de um recurso ambiental, de um recurso natural.
como é que a gente faz isso? Consiste em inferir enquanto piorou o bem-estar das pessoas devido a mudanças na quantidade de bens e serviços ambientais. Não só na quantidade, mas também na qualidade, certo? Para que serve a valoração? Né? Qual a importância da valoração? A base para alocação, ela é base para a alocação de recursos para preservação e recuperação. Toda análise econômica, pessoal, tem por trás uma coisa que a gente chama de análise custo-benefício, tá? Às vezes as pessoas, principalmente de outras áreas, perdem a noção disso. Todo projeto, toda política pública, ela por trás dela tem uma coisa que impera, que é a análise custo-benefício. A gente só vai fazer, o governo só vai fazer uma determinada obra, só vai implementar uma determinada política pública se o benefício gerado por essa política seja maior do que o custo. Então imagina que quando a gente está falando em preservação ambiental, é fundamental que seja feito estudos de valoração para qualquer projeto ambiental, para que você diga, olha, eu estou concebendo aqui um projeto de preservação de uma espécie, de preservação de uma praia, preservação de um parque, de uma reserva natural, mas você precisa ter por trás uma análise custo-benefício para dizer, olha, vai se gastar tantos milhões de reais ou tantos bilhões de reais. É o custo. Mas por trás tem uma parte, tem um benefício. Em fazer essa obra eu vou gastar, sei lá, 100 milhões de reais, mas eu vou ter um benefício de 200 milhões, 300 milhões, enfim, independente do valor. Então, dá mais substância, né? Do que simplesmente você dizer, eu quero preservar um parque, tá? Mas beleza, você vai gastar X milhões de reais para fazer um projeto de preservação desse parque, mas qual o retorno disso? Certo? E aí é fundamental que você tenha feito uma valoração para que você tenha número e diga, olha, você está gastando aqui 100 milhões, mas o retorno disso é 200 milhões, 300 milhões por ano e por aí vai. Certo? Então, comparação entre o valor do recurso e o valor de um projeto alternativo, permitindo estimativa de custo e oportunidade de um projeto. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Porque você diz, olha, você está lá no Congresso, por exemplo, debatendo orçamento. Então, o cobertor é sempre curto, né? Sempre falta dinheiro. Imagina que você está disputando lá uma emenda com um cara que quer levar dinheiro, sei lá, para um projeto social. Então, você tem que dizer, olha, o dinheiro aqui não tem dinheiro sobrando. Ou o dinheiro vai para isso, ou vai para a preservação ambiental, ou vai para isso. Ou vai para uma política social. Então, se você conseguir lá provar por A mais B que o seu projeto tem um benefício mais alto, a argumentação que o seu projeto seja passe, que o seu projeto seja aceito é melhor. Tá certo? É menos custoso, né? É menos trabalhoso você conseguir usar esse argumento. Tá? Valoração ambiental também permite incluir no sistema de contas nacionais o valor do estoque de recursos ambientais, assim como o valor dos seus serviços. Normalmente, quando a gente vai valorar um bem, a gente não consegue valorar o estoque dele, a gente valora, né? Não é valoriza, a gente valora um estoque, né? Um fluxo de serviços gerado por um determinado ativo ambiental. Tá? E também, valoração ambiental serve para enfatizar a importância dos recursos naturais e ambientais para o desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável, certo? Então, ou seja, eu poderia passar aqui horas falando de benefícios em usar a valoração na área ambiental, certo?
Então vamos lá. Visto que é valoração, agora a gente fala um pouco sobre como é composto o valor econômico de um recurso ambiental, que a gente costuma apelidar de VERA, tá? Seria a sigla de valor econômico do recurso ambiental. Só para ter certeza que eu não estou aqui falando para ninguém. Vocês estão aí, né? Sim, senhor, professor. Beleza. Eu já perdi a. Vou ter um tempo ruim agora na época da pandemia, que eu dava aula aqui para ninguém. Né? O povo, sei lá, ia dormir, ia dando aula aqui. Mas vamos voltar. Então, como é que a gente decompõe o valor de um ativo ambiental? Tá? Imagina que o preço, ou valor, né? Aqui a gente vai fazer a suposição que preço e valor, preço e valor são a mesma coisa, tá? Em economia a gente faz uma diferença, mas aqui, a princípio, para simplificar, vamos fazer a suposição que são valores iguais, tá? O preço é uma função, tá certo? De atributos, certo? Então imagina que o preço está aqui, é uma função de vários atributos. Esses atributos, eles podem estar ou não associados ao uso do bem ou do ativo ambiental. No caso específico de um ativo ambiental, os atributos que vão compor a determinação do preço de um bem, eles vão estar vinculados a atributos associados ao consumo, eles vão estar atribuídos ao consumo associado à própria existência do recurso ambiental, certo? No caso de um ativo ambiental, esse valor econômico ele não é observado no mercado por meio do sistema de preço. Por quê? Porque imagina, sei lá, eu quero preservar uma espécie de baleia. Eu não tenho mercado para preservação de baleia, tá? Então, eu não tenho como quantificar isso em termos de mercado, porque não tem mercado para isso, certo? A gente costuma dividir o valor econômico dos ativos ambientais em duas partes, tá? Ou seja, o VERA, né, ele é dividido em VU e VNU. O VU é o valor de uso, ou seja, é o valor atribuído pelos indivíduos a um recurso ambiental pelo seu uso presente ou pelo potencial uso futuro. Então, isso a gente chama de valor de uso. Já o valor de não uso seria um valor dissociado ao uso do recurso. E ele representa o que a gente chama de valor de existência. E aí tem origem em questões ligadas à moral, à cultural, ética, né, em relação ao direito de existência de espécies não humanas ou preservação de outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem o uso atual ou futuro do indivíduo. Então, você tem essas duas partes do valor. Valor de uso e valor de não uso, certo? Ou valor de existência. O valor de uso, a gente ainda pode subdividir em três partes. O valor de uso a gente pode dividir em valor de uso direto, valor de uso indireto e valor de opção. O valor de uso direto está relacionado ao uso direto
do ativo ambiental em atividades de produção ou consumo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse querendo valorar, por exemplo, uma floresta, tá? O que é que eu posso atribuir de valor de uso direto a uma floresta? Eu posso dizer, olha, eu uso a floresta como eu retiro madeira de lá. Então ela tem um valor porque naquela floresta tem madeira e madeira de qualidade e eu posso pegar madeira e vender. Então eu posso atribuir um valor associado ao uso direto dela. Eu posso associar o valor, por exemplo, eu tenho uma determinada reserva de mata e eu posso cobrar um ingresso para se acessar aquela floresta lá em pé. Então eu posso calcular um fluxo de recurso pago, por exemplo, mensal ou anual de visitação, né? Isso é o que a gente chama de valor de uso direto. E o valor de uso indireto, que seria um valor atribuído pelos indivíduos quando o seu benefício do uso deriva de funções ecossistêmicas. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, aquela mata, aquela reserva de mata tem um valor porque ela contribui, por exemplo, para a estabilidade climática, porque ela gera um conforto ambiental, diminui a temperatura, gera sombra. Isso é uso indireto. Porque ela protege o solo, porque ela funciona como uma esponja de água, que leva água, que consegue pegar a água que está no solo quando cai, quando chove e joga para o lençol freático, ou seja, são ligadas diretamente a funções ecossistêmicas e não exatamente ligadas ao uso direto do ativo, como por exemplo, eu tirar a mata lá para vender ou então cobrar um ingresso para visitar. Tá claro até agora? Beleza, Eric, obrigado. E por fim, o valor de opção, que é o valor atribuído pelos indivíduos para manter a opção de um dia fazer uso direto ou indireto do recurso ambiental. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, sei lá, aquela reserva de mata que tem a Atlântica ali, que tem ali na UFPB, eu posso pensar no uso direto em extrair madeira, eu posso pensar no uso indireto pelo serviço ecossistêmico vinculado a ela, tipo de gerar uma temperatura mais baixa, um clima mais ameno ali ao redor dentro da UFPB. Mas eu posso dizer, não, eu quero preservar essa floresta, essa mata que tem um valor, porque eu quero que um dia os meus filhos, os meus netos que venham estudar na UFPB conheçam essa mata e façam usufruto dos benefícios gerados por ela. Ou então posso dizer, não, eu quero que essa mata tenha um valor, porque um dia pode-se descobrir uma determinada espécie de planta que tem nela e que pode ter, sei lá, propriedades medicinais que ainda não foram descobertas, mas isso pode ter pode gerar uma receita no futuro. Então isso é o que a gente chama de valor da opção, certo? Portanto, a gente pode reescrever o VERA agora da seguinte forma. O VERA, o valor econômico do recurso ambiental, ele é o valor de uso direto, mais o valor de uso indireto, mais o valor da opção, mais o valor de não uso, que a gente chama de valor de existência. Então, essa é a maneira de composição, como é composto o valor de um ativo ambiental, certo? Essa decomposição de valor é importante, pessoal, porque a gente vai ver
alguns grupos de métodos de valoração. A gente vai ver alguns métodos. E eu posso dividir os métodos segundo dois grandes grupos. Um que a gente chama de método de função de produção e o outro que é o método de função de demanda. Os métodos de função de produção, que são vários, que se enquadram nesse subgrupo, a gente vai tratar o recurso ambiental como um insumo ou como um substituto de um bem ou serviço privado utilizado na produção de um bem, de um outro bem. Então, a gente vai estimar o preço de mercado deste bem ou serviço ambiental por meio de um bem privado utilizado na produção. Por isso que a gente chama de método de função de produção. Tá? Que aí a gente usa como background a parte de função de produção que a gente estuda em economia. Certo? O segundo grupo, que a gente chama de método de função de demanda, eles assumem que a variação da disponibilidade de um recurso ambiental altera a disposição a pagar ou a disposição a receber dos agentes em relação àquele recurso ou o seu bem privado complementar. No método de função de produção, a gente assume que existe uma substituição entre um ativo ambiental e um ativo privado, e um bem privado. O bem privado tem mercado. Então, a gente tenta estimar o preço via o preço de mercado de um bem substituto ao bem ambiental, ativo ambiental. Já no método de função de demanda, a gente assume que há uma complementariedade entre o ativo ambiental e um bem privado. E a gente usa essa complementariedade para estimar o valor do ativo ambiental via função de demanda. Por isso que o nome é método de função de demanda. Que a gente usa ou a disposição a pagar do indivíduo ou a disposição a receber uma compensação do indivíduo em relação ao ativo ambiental. Certo? Entre os métodos de função de produção, a gente destaca aqui os métodos da produtividade marginal e os métodos de bens substitutos. Esses aqui ainda têm subformas de aplicar, né? Que são custos de reposição, gastos defensivos e custos de controle. São três maneiras diferentes de implementar o mesmo método que é o método de bens substitutos. Já entre os métodos de função de demanda, a gente tem os métodos de bens complementares, que são dois. São métodos do preços hedônicos e os custos de viagem, método do custo de viagem. E o método de avaliação contingente, que não tem nada a ver com esse aqui, tá? Que é um outro método, certo? Então, a gente vai ver nas próximas aulas todos esses métodos, tá? Eu acredito que eu não sei se... Eu acho que a gente ainda tem mais 2 aulas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário para a gente ver como é que está nosso calendário. Hoje é 3, 10 tem aula, 17 tem aula. A gente pode fazer 17 e 24. A gente tem tempo suficiente para ver tudo. Fazer prova, fazer final, tem reposição em final. Na verdade,
A gente vai ter aula, a gente teve aula hoje. Tem uma semana que tem um ENIC, né? Mas eu vou parar para ENIC não. Viu, Eric? Ó, a gente tem aula dia 10 e dia 17. Provavelmente a gente faz prova dia 24. A gente faz reposição 31 e final dia 7. Então o calendário está bem fechadinho. Certo? Senão nos afeta aqui, quer ver? Dia 7 já é novembro, realmente. Tem que ser até aqui mesmo. Tá? Ok, então acho que hoje a gente para por aqui. Na próxima aula a gente começa com a parte de métodos de função de produção. Certo? A Vera. Diga, João. No começo do assunto, o senhor falou uma coisa que eu fiquei meio com dúvida. O senhor poderia esclarecer a diferença entre o preço e o valor? Então, é porque em economia, João, existe duas correntes econômicas. Uma ligada à parte mais marxista, que diz que o valor depende. O que é que atribui valor a um bem? É a quantidade de trabalho humano embutido nele, certo? Então, quando você pega, por exemplo, correntes econômicas que têm um viés marxista, para eles, preço e valor são coisas distintas. Preço não é exatamente igual a valor, certo? A outra corrente de economia, que é a corrente neoclássica, e o que a gente estudou desde o primeiro dia de aula até hoje, a gente está seguindo essa corrente neoclássica. O valor de um bem está ligado diretamente ao nível de utilidade que as pessoas atribuem a um bem. E essa utilidade, obviamente, passa pelo mercado, tá certo? Então, para o pessoal neoclássico, para esse mercado tem o mesmo valor. Mas quando a gente vai tratar, por exemplo, utilizando um olhar marxista, existem diferenças entre preço e valor, tá certo? Por isso que o pessoal marxista critica muito o mercado, enfim, eles têm uma crítica muito forte ao mercado, porque, por exemplo, tem determinados bens que têm um preço muito alto e tem quase nada de trabalho embutido. Então, para o marxista, um bem que tem muito trabalho embutido deveria ter um preço mais elevado, porque tem mais trabalho incorporado. Então, por exemplo, imagina que um bem artesanal da ótica marxista, ele deve ter um valor muito mais alto, porque tem muitas horas de trabalho humano embutido. Do ponto de vista neoclássico, o que vai determinar o preço é justamente a relação entre demanda e mercado, que diretamente tem a ver com a utilidade do bem. Certo? Entendi, professor. Então é uma questão mais um pouco filosófica. Mas para a gente aqui, preço e valor é a mesma coisa. Okay. Tá certo? Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Eu vou colocar lá no Cigar esse slide aqui que eu estou apresentando para vocês. E eu também vou colocar o link desse material aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a internet aqui para vocês verem isso aqui. Que já quer correr. Corra não, peraí que eu não terminei ainda não. Deixa eu só mostrar aqui. Eu vou colocar o link disso aqui, ó, Manual de Valoração Serô da Moto. Pronto. Eu vou colocar isso aqui também para vocês, que é um texto de referência ainda no Brasil, no uso de ativos ambientais, tá? Então eu vou colocar ele também à disposição de vocês. Não vai dar tempo a gente ver ele todo, obviamente, mas é um material de referência para vocês, para a vida,
tá? Como engenheiro ambiental, se precisarem em algum momento ter que fazer algum estudo de valoração ou avaliar alguma coisa. Vai lá, Érico, eu tava brincando. Tá? Então eu vou colocar o slide da parte de valoração e vou colocar também esse manual que é importante, certo? E na próxima aula a gente continua com valoração e presencial na próxima terça na sala de aula, tá certo? Beleza, professor. Até terça. Falou, pessoal. Uma boa semana para vocês.